A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Block Insider, nosso podcast semanal sobre cripto, finanças e tecnologia. E hoje a gente tem um episódio bastante especial, bastante pedido, com uma lenda bitcoiner brasileira, o Renato Amoedo, o Renato 38. Mas o clima tá interessante para a gente bater um bate-papo aqui, falar principalmente sobre macro, aproveitar seu conhecimento sobre economia, macro, inflação e outros assuntos. Aqui com a gente também o Cauê Oliveira, que é analista on-chain do Block Trends. Tudo bem, Cauê? Fala, pessoal. Obrigado aí por estarem acompanhando esse podcast aqui especial demais com o Renato Amoedo, um cara que eu sou extremamente fã. Só lembrando que esse episódio aqui está sendo possível por causa da BIPA, né, que é nossa parceira oficial aqui do canal do Block Trends. E a BIPA lá você pode comprar Bitcoin, fazer o seu DCA, que é com certeza a melhor forma de alocar e se preocupar com o seu futuro aí, como diz o próprio Renato, né? E comprar aí a partir de R$1, fazendo seu DCA lá de forma estruturada, de forma automática, numa plataforma simples e de fácil utilização. Depois eu vou deixar os links aqui embaixo, mas vamos lá pro que interessa, trocar uma ideia aqui com o Renatão, que eu acho que tem bastante coisa pra gente discutir hoje. Bora lá. E deixa eu começar então fazendo uma introdução sobre o Renato, ou melhor, abrindo espaço para que ele fale um pouco a carreira dele, como ele conheceu o Bitcoin e como é que ele está vendo o cenário Bitcoiner hoje em dia. Mas para a gente se ambientar e ficar todo mundo na mesma página aqui. Pode ficar à vontade, Renato. Eu fiz uma carreira acadêmica antes dos 30 anos, né? Fiz mestrado fora do país, fiz várias graduações, fui o primeiro do ENAD, fiz doutorado em finanças na Mackenzie, lecionei, fui professor efetivo de universidade federal, lecionei em universidades privadas, fiz Summer School lá em Chicago, conheci Nobel pessoalmente, na Europa, conheci o pessoal do Banco Central Europeu. E quando eu comecei a estudar no exterior, eu comecei a entender que tinham pessoas muito mais inteligentes do que eu, pessoas que tinham QI de 150, de 160, que comungavam com as mesmas ideias satânicas do socialismo, da impossibilidade das coisas, que inflação é CPI, que inflação são índices artificiais de governo, que o endividamento exponencial não tem problema nenhum, que o controle do Estado é uma coisa desejável, né? Eu sempre tenho uma história, né? Uma anedota que eu sempre conto, que na Europa eu conheci várias pessoas dizendo que tinham orgulho de pagar imposto e teria vergonha de sustentar os próprios pais, porque quem deu educação, quem deu saúde, quem deu tudo a eles é o Estado. Então eu fui lá e vi que existe essa mentalidade, né? E a tendência é o Brasil se tornar isso, né? O principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições, ele descreve o que o pessoal na economia chama de lei de Wagner, né? Que o Estado só diminui depois que a iniciativa privada já diminuiu muito mais, né? Que já colapsou, né? Então, a minha carreira acadêmica foi dedicada à análise econômica do direito, à governança, e ao observar que os sistemas de governança no Brasil eram inviáveis, eu demonstrei nos meus trabalhos que não valia a pena investir no Brasil, né? Isso quando tinha juro positivo, né? Que o sistema de valores imobiliários não era insustentável, que o sistema de impressão de moeda exponencial era insustentável. E quando eu comecei a entender que era tudo fraudado e que existia a guerra ao dinheiro, que já existia o juro negativo no Japão desde o início do século e que se tornou generalizado em 2008, que foi uma coisa que o Satoshi também notou, né, que ele registrou no bloco Gênesis, aí para mim foi muito fácil. No início de 2005, 2015, eu peguei um artigo do Fernando Uric, que era do Infomoney, mas também estava no Instituto Mises, que explicava a guerra ao dinheiro e que a solução para o fim da moeda mundial era o Bitcoin. Aí ele me convenceu. Comecei a comprar devagarzinho o que sobrava do salário. Quando teve o primeiro meetup da Fox, na hora que eu conheci a galera, entendi mesmo o nível do pessoal que estava se envolvendo com isso, moral e mental. Não demorei 12 meses para colocar mais de 50% do meu patrimônio em Bitcoin.
Eu sou filho da baixa, eu não sou filho da alta como a maioria das pessoas, não. 2015, bicho, foi o final de um bear market também de quase 2 anos caindo, viu? Mais de 2 anos, né? Pô, é uma puta história. Eu queria começar, então, a primeira pergunta que a gente faz é justamente sobre essa questão de juro positivo, juro negativo. E você diz que Bitcoin, ele é, acima de tudo, um imperativo moral, né? Você pode explicar para a gente o que você quer dizer com isso? É um conceito que eu vejo você repetindo bastante, eu acho que vale a pena você explicar para a nossa audiência. Tem um artigo detalhado sobre isso do Guilherme Bandeira, que já veio aqui, inclusive, salvo engano, no Substack. Ele explica 21 argumentos pelos quais o Bitcoin é imperativo moral. O Saylor também já explicou isso também lá lá no Breedlove, né? Que ele tem uma síntese de, acho que são 12 horas da história da humanidade segundo a tecnologia. Que there's no second best, porque o Bitcoin não é um investimento, o Bitcoin é uma solução tecnológica. E você não diversifica soluções tecnológicas, né? Você diversifica ativos, né? Não se aplica Markowitz para tecnologias, né? Para aplicações tecnológicas, e sim para aplicações financeiras. Mas a questão é a seguinte: quem investe em uma ditadura totalitária não é comparsa de seus crimes? Você investiria na Venezuela, você emprestaria seu dinheiro ao governo cubano, norte-coreano, você emprestaria dinheiro ao Hamas, ao ISIS? Pois é. Qual é a diferença desses países e de uma outra qualquer ditadura totalitária assassina? Se você financiar uma ditadura totalitária assassina, você é comparsa de seus crimes. Inclusive, tem até uma pergunta que eu sempre faço, né? De quem é inferior moralmente, né? O pedófilo que ataca o próprio filho ou o filho do vizinho. Se você pensar bem, os ditadores são superiores moralmente às pessoas que investem nas ditaduras. Porque o ditador comete crimes em defesa do seu próprio clã, de sua própria família, né? Quem investe na ditadura age em prejuízo de sua própria família, né? É um bom ponto. E um não existe sem o outro, né? Não existem ditaduras sem aqueles que financiam buscando se privilegiar ou se beneficiar dessas ditaduras, né? Na teoria das escolhas públicas, já foi demonstrado, muito antes da gente nascer, que em ditaduras totalitárias só existem duas alternativas de oposição real. Uma é fazer guerra, e não é o nosso caso no Brasil, porque não existe oposição organizada. O Bolsonaro é base da esquerda, é um agente um agente vaselina, né? Um agente de imobilização. E enquanto a maioria das pessoas que são anti-PT acharem que Bolsonaro é oposição, nunca vai acontecer nenhuma oposição real. E a segunda alternativa, que não depende de mais ninguém e nem de violência, é o desinvestimento. Na história da humanidade, a maior ferramenta de limitação dos poderes dos ditadores foi o desinvestimento. Quem tinha veleiro na Venezuela viveu, quem tinha veleiro na União Soviética viveu, quem tinha veleiro no Camboja caiu fora. Mais de 1 milhão de pessoas fugiram, né? Boats People no Vietnã. E os exemplos estão aí, né? Quem podia se picar, se picou. E a maioria dos brasileiros, quase a totalidade, eu não sei nem se existe alguém que seja puramente índio, talvez um Yanomami isolado, mas se você tem qualquer ascendente que não seja um índio, você também você deve ser descendente de alguém que teve que fugir para não morrer. As pessoas poderem fugir e desinvestir é o mecanismo na história da humanidade mais eficaz de limitação do poder dos ditadores. E hoje você consegue tirar toda a sua riqueza do país sem pisar no exterior. E você pode, através do Bitcoin, colocar sua riqueza em um lugar que não está em país nenhum no mundo. E que ninguém, nem te matando, consegue te roubar se você manter a boca fechada, não é isso? É o primeiro ativo na história da humanidade que você leva para o caixão. Em termos mais generalistas, é uma espécie de democracia com os pés, né? Sei que muita gente não gosta desse termo democracia, mas funciona. É um voto com dinheiro, né? É o voto com dinheiro. A questão é que esse mercado não é democrático. Esse mercado, normalmente, né? Por que a Venezuela caiu o PIB a metade em menos de 2 anos? Não foi destruição de infraestrutura física. A questão do 80-20 de Pareto, isso é verdade, né? Menos de 20% das pessoas produzem mais de 80% da riqueza, menos de 20% das pessoas concentram mais de 80% dos ativos. Isso também funciona composto, né? Menos de 4%, mais ou menos 4% da população concentra 64% e 0,8%, menos de 1% da população concentra a maior parte dos ativos e da renda e da produtividade. Nós não precisamos convencer a maioria. Se nós convencermos o menos de 1% da população, que produz mais de 50% da riqueza, que tem mais de 50% dos ativos, que produz mais de 50% da produtividade, nós já colapsamos qualquer ditadura.
Você não precisa convencer a maioria das pessoas são irrelevantes. A maioria vai para o inferno. Jesus é muito claro, fazendo analogia, no casamento do filho do rei. Assim como Platão e Aristóteles, 500 anos antes de Jesus, já diziam e demonstravam formalmente que a maioria das pessoas são escravas pela própria natureza, né? A maioria das pessoas são cenários, elas são irrelevantes. A ideia lá da minoria intransigente de Taleb é a mais pura verdade. O que confirma a minha teoria de que John Galt é Renato Moedo. Satoshi Nakamoto, né? Satoshi Nakamoto. Olha, essa do investimento, curiosamente, já para pegar o gancho aqui que você está falando dos investimentos, em termos de ser juro negativo, né? Obviamente não vai valer a pena. Mas agora que os Estados Unidos e o Brasil estão com juros positivos, agora vale a pena? Tem forma de investimento? Qual o investimento líquido garantido acima do aumento da base monetária tem no Brasil? Qual é o investimento? Hein, Cauê? Quanto é o aumento médio da base monetária? Dos últimos 10 anos foi 23%. Ano que vem não tem limite de gastos. Você acha que vai imprimir mais ou menos? Ano que vem o Brasil vai se tornar o país do maior imposto de consumo do mundo de 200 países, não é isso? Qual é o investimento que garantidamente vai bater a base monetária, líquido, e inclusive abatido o risco? Tem algum? Qual é? Não tem. Então não existe investimento, né? Não existe investimento. Hein? Essa Imóvel no Brasil é seguro? Tem imóvel no Brasil é seguro, que não vai chegar um vagabundo. Agora os caras disseram que tem que ter aproveitamento de 200% para você não sofrer desapropriação para a reforma agrária, né? Você tem que ser mais produtivo do que a física permite, não é isso? É no mínimo 100%, o que é fisicamente impossível, né? Hein? De que adianta ter uma propriedade que não é sua? Não existe. Se a propriedade é fundamentada e condicionada à função social, que é o arbítrio de um vagabundo, de um aspone, então não existe, porra. A propriedade, pela sua própria definição, é a expressão plena de todos os direitos reais. Se ela é condicionada, ela não é plena, não existe propriedade. São outros direitos, né? Por isso que o Bitcoin é a única propriedade realmente, verdadeiramente baseada em código, né? O Bitcoin surge como justamente a propriedade matemática, né? Não tem como você ir contra a matemática, ir contra as leis da matemática. Pois é. Se você mantiver a boca dura mesmo, se você estiver disposto a morrer, você leva com você pro caixão. Isso. O Bitcoin, você transmite sua riqueza através de qualquer meio de comunicação. Você pode concretar sua riqueza numa parede e seu descendente voltar lá depois de 30 anos e bater a parede e pegar seu dinheiro. Você pode dizer por telefone, você pode emitir por rádio. Você pode tanto dizer a senha para acessar aquilo, como você pode emitir uma transação que você manda para alguém e aquela transação, aquela informação não pode ser usada para mais nada, como um cheque assinado e cruzado de antigamente. É isso, o Bitcoin mudou tudo. A única maneira de você impedir você fazer controle de capitais agora é você fazendo total controle de comunicação, como nunca houve. Nem a Coreia do Norte consegue proibir os rádios, não é isso? O Renato, além de transmitir no espaço, ele ainda transmite pelo tempo, né? Eu acho que até uma das coisas que o próprio Saylor falou, existe a funcionalidade do time lock, né? Você consegue fazer um time lock e locar o Bitcoin aí por 10, 15 anos e, por exemplo, esse Bitcoin só vai voltar a ser transacionado daqui a 5, 10 anos e se eu quiser colocar o meu herdeiro, meu filho, alguma coisa, somente ele vai ter acesso àquele Bitcoin. Ou seja, eu estou transmitindo valor, estou transmitindo capital pelo tempo, né? Pois é. Salabilidade, né? Que o Seferin chama de salabilidade, né? Salabilidade no tempo e espaço. O ouro é muito bom no tempo, mas é péssimo no espaço. Hoje você compra ouro na Venezuela, metade do preço daqui. Como é que você tira de lá? O ouro é o Bitcoin analógico, não tem pra onde correr. Não é o Bitcoin que é o ouro digital. Esse é um bom ponto. Especialmente porque o ouro, historicamente, é reserva de valor, né? Mas como o nosso amigo Mises Capital costuma falar sempre, o ouro está muito abaixo do que ele deveria estar em relação a 1971, né? Desde que ele foi desmonetizado. Tem muitas pessoas que têm esperança, Filipão. Muitas pessoas têm esperança de que os BRICS façam moeda lastreada em ouro. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer por dezenas de fatores. Agora, o fator mais importante é porque a China ainda deve mais de 1 trilhão, né? Muito mais do que ela tem, inclusive, de treasuries americanos em títulos da dinastia Qing, que eles já pagaram, inclusive, a todos os países da Commonwealth. Eles já pagaram aos ingleses, aos australianos, só falta pagar aos americanos. Eles não vão valorizar um ativo ao qual eles são devedores de um volume trilionário, literalmente, de trilhões, e que continua devendo cada vez mais juros, não é isso? Inclusive, para Pequim se legitimar como o verdadeiro sucessor da dinastia Qing, eles vão ter que pagar isso, não é isso? Essa história eu não conheço. De quando foi isso? A condição... Por que a Inglaterra entregou Hong Kong para Pequim e não para Taipei? Porque Pequim disse que ia pagar e pagou os títulos anteriores. A conversa é o seguinte:
a Inglaterra chegou lá e disse assim, meu irmão, vocês realmente são os sucessores da dinastia Qing? Então prove, pague as dívidas da dinastia Qing, não é isso ou não? Você concorda comigo, Filipão, ou não? Eu concordo, eu só não conhecia essa história. E eles pagaram, e por isso que Hong Kong foi entregue a Pequim e não a Taipei. Isso é o que? Século XIX? Os últimos títulos acho que são de 1915, mas tem títulos até de 1900. Eles todos são de ouro e capitalizam em ouro, e a maioria desses títulos foram efetivamente usados para construir infraestrutura na China. Estradas, eletrificação, isso, que construiu a infraestrutura básica do país. Então, isso ocorreu, os títulos estavam em ouro, só que a China usava prata de moeda de referência, né? Pois é, internamente, mas no mercado internacional, até a Primeira Guerra, a galera queria saber de ouro, não é isso ou não? Sim, não, é exatamente isso. O próprio ato de cunhagem americano lá de 1873, ele desmonetizou China e Índia. Imagino que a China tenha se ferrado nessa história exatamente por isso, porque estava interessante que os Estados Unidos parou de ter moeda de ouro em 31, aí depois ele parou de ter moeda de prata em 64, não é isso? 60 e poucos, que é o quarter dólar e o half dólar era de prata, não é isso? E no final, eu acho que foi há 20 anos atrás, deixou de ter moeda de cobre, que era aquela de 1 centavo, não é isso? Nem o cobre mais os caras, nem o S, né? Que eram os asses que era a coisa mais inferior em Roma, era o troco de cobre, né? Que era um negócio inferior ainda nem isso os Estados Unidos honrou, não é isso? Nem isso compensa imprimir, né? Fica custo do metal em si está valendo mais que da própria moeda. Mas deixa eu aproveitar então o seu conhecimento de finanças para a gente abordar um tema que eu acho bem interessante, que é essa fixação que o mercado brasileiro tem em calcular juros com o IPCA ou CPI americano, né? Quando o próprio Fed ele considera apenas o núcleo do PCE para fazer a sua dosimetria de juros, por assim dizer, né? Por que você acha que o brasileiro confia tanto no IPCA? Você acha que existe alguma justificativa razoável para isso? Custo de oportunidade, né? Quais são as alternativas do brasileiro médio que acredita em gestor com J da Faria Lima? Quais são as alternativas dele? Poupança? Alugar uma laje na favela? Comprar gado? Quando não existe investimento, quando não tem investimento, qualquer merda que apareça, uma capitalização pode ser vantajoso, né? No Brasil, comprar dólar e deixar no colchão é considerado investimento, velho. O dólar sendo diluído. Quantas vezes aumentou a base monetária desde 2008? A base monetária americana foi diluída 5 ou 6 vezes, mas em real aumentou 9% ao ano em média, não é isso? Uma merda lá, que teve 80% do seu valor destruído, ainda está ganhando 10% ao ano em real, não é isso? Você tá mudo? O quê? Não, é um país complicadíssimo. Pois é, pro cara que tá na Venezuela, pro cara que tá na Argentina, pro cara que tá na Bolívia na merda, ter dólar no colchão é investimento? Pode não ser investimento na definição teórica, mas na prática é um hedge superior a qualquer outra merda que ele consiga acessar, não é isso? Sim, sim. Considerando que não existe... E o dólar no colchão, esse ano não, mas no governo Bolsonaro o dólar no colchão deu pau no CDI, que ninguém consegue legalmente, sem estar preso absurdamente e sem assumir riscos fodidos, não é isso? 100% do CDI é uma coisa que nenhum investidor normal consegue. O dólar no colchão, quando o governo Bolsonaro não deu pau no CDI? Sim. Merda, um negócio, uma autodestruição total, um negócio que em menos de 10 anos foi diluído mais de 80% da porrada. Tinha uma merda dessa, ganha 10% ao ano, não é isso? Décadas seguidas da moeda local. Pronto, só o cara não tem alternativa. É aquela história lá do cara que está sendo torturado, você não conhece não? Que diz assim, olha, é para cortar a língua desse aqui, que andou falando que não deve, aí bota o cara no cantinho lá na favela, você não conhece essa história não? Não conheço não. Aí depois entrega outro lá, diz, olha esse aqui, vagabundo, comeu quem não deve, corta o pinto dele, corta o ovo, não é isso? Aí depois chega o outro lá e diz assim, esse aqui deu uma de macho, come a bunda dele, não é isso? Aí o cara, velho, só pra lembrar, eu sou o que corta a língua, não é isso?
Não é isso? É uma ótima analogia. Explicação pro cara querer, porra, compração no Brasil, como é o nome? Compração no Brasil, como é? Você não conhece essa história, não? O cara não corte minha língua, pelo amor de Deus, eu trabalho disso, não sei o que lá. Aí o outro é pra castrar, o outro é pra enrabar, o outro não sei o que lá, meter AIDS. O cara, não, mas sou da língua, sou da língua. Uma ótima analogia. É a única explicação, porra. Pô, o cara, vem cá, você prefere cortar a mão? Você prefere cortar a mão ou vazar o olho? Tem hora que, porra, vaza o olho, não é isso ou não? Ok? É um bom ponto. É um bom ponto a se considerar a nível de Brasil aqui. Pessoal, pausa rápida para falar que esse episódio que você está assistindo é um oferecimento da Bipa, que é uma plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin. E se você ainda não conhece a plataforma da Bipa, você pode aí utilizar esse QR Code que está aqui no canto da tela e fazer o download do aplicativo. Ele é um aplicativo que te permite comprar e vender Bitcoin a partir de R$ 1 e você ainda pode ter saques via Lightning, reduzindo seus custos de transação. Basta utilizar o nosso cupom BT30 ou BlockTrends30 e você vai ter ainda R$ 30 de cashback. E não espere e comece já a utilizar a plataforma da Bipa, a plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin. Agora vamos voltar lá para o episódio. Acho que o Cauê tinha uma outra pergunta também, né? Não, agora eu tava olhando aqui na nossa pauta, eu ia falar sobre China, né? Porque chegou a citar aí a dinastia chinesa e lá na China o Bitcoin já foi banido uma porrada de vezes, né? A última mais recente aí, baniram a mineração, inclusive a taxa de poder computacional da rede Bitcoin acabou caindo depois do banimento da mineração lá na China, e já obviamente recuperou posteriormente depois. Se eu não me engano, acho que uns 20% ainda da mineração, 30% da mineração de Bitcoin ainda ocorre lá na China, e acabou indo para os Estados Unidos, né? Mas os chineses ainda transacionam, mesmo com a mineração ter sido banida em território chinês, eles ainda correspondem a 20% ou 30% mais ou menos do poder computacional de mineração da rede do Bitcoin, e aí transacionaram mais de 90 bilhões de reais ainda em Bitcoin lá nos últimos meses, né? Tipo assim, não tem como parar o Bitcoin e nem em termos de produção, né? Nem em termos de poder computacional e nem em termos de adoção e utilização, né? Você acha que existe alguma forma, Renato, do Bitcoin separado por um Estado? O Estado tem algum tipo de ferramenta que pode parar o Bitcoin? A China, muitas pessoas não entendem, mas países como a Ucrânia e a China são muito mais corruptos que o Brasil. Não é um pouco mais corruptos, não, são muito mais corruptos, pô. Inclusive, tem muitas pessoas com fundamentos, especialistas em demografia e tudo mais, que defendem que a China nunca mais vai crescer dígito inteiro depois de 2025, 2, 3 anos seguidos. Exatamente como aconteceu com o Japão depois de 95, pelo mesmo motivo. Hoje o Japão não tem um PIB menor do que tinha em 95, por quê? O baby boomers, né? O ciclo demográfico. Nenhum país nunca envelheceu mais rápido do que a China vai envelhecer. Isso nunca aconteceu. E nenhum país nunca envelheceu tão rápido quanto a China sem enriquecer antes, né? A tendência é que o negócio fique medonho lá, ok? Não, a exceção é o Brasil, talvez. O Brasil está envelhecendo. Rapaz, mas é isso. Os caras meteram lei do filho único na década de 70 lá, porra. No Brasil um pouco mais lento, não é isso ou não? Hein? A fecundidade aqui ainda é quase o dobro de lá, porra. Já é quase o dobro hoje do que era lá há 20 anos atrás, não é isso? O negócio no Brasil tá medonho para o padrão das Américas, não é isso? Agora eles, Coreia, Taiwan, não sei o que lá, tipo, é um negócio mais medonho ainda. As pessoas não compreendem, porra. Aqui na Rússia, nesses lugares, a fecundidade é muito mais baixa que na Europa. É um negócio, porra, abaixo de 1. É menos de 1 filho por vagina, né? O cara pergunta mesmo, o que eu acho eu vou dar um exemplo. O Irã. O Irã é um país muito menos corrupto, onde a lei é muito mais levada a sério. Porque tem uma teocracia de uma facção lá que a maioria das pessoas realmente acha, a maioria das pessoas no país acredita na porra da religião. Então, além de ser legitimado politicamente, os caras são legitimados pela religiosidade, não é isso? E em muitos aspectos eles respeitam a Sharia, que é um código de leis que tem mais 1000 anos, não é isso? O Irã não é um lugar mais moralizado do que a China, do que essas merdas aí que a gente tá falando. No Irã, é 5, 6% da mineração, velho. Porque as instituições religiosas não pagam energia elétrica. E os caras tacam o cacete lá, pena a morte, meu irmão. Os caras não estão nem aí. Eu tinha um professor de direito que dizia, não importa se é bom ou ruim, não importa se é fácil ou difícil, se é possível, o homem fará. É isso que eu digo. Se deixar uma brecha, o cara vai passar. Eu não sei se os estados poderiam proibir o Bitcoin. A grande questão, se eu aprendi alguma coisa de análise econômica, é que qualquer cartel só é possível
quando você consegue retaliar todas as partes. Como é que o país vai retaliar outro que não está fazendo enforcement e deixando o bilionário entrar no país? É muito difícil fazer isso. E além disso, os governos, eles não são entidades monolíticas, né? De novo, public choice, né? Não existe interesse público. O que existe vários interesses privados competindo dentro do governo. Existem vários grupos. Você acha que o BDM, com o Comando Vermelho, não tem deputado, não tem juiz, não tem desembargador, não tem influência no Supremo, nos tribunais superiores? Esses caras todos participam do governo, né? Eles não só votam, né? É isso. Para os políticos, interessa proibir o Bitcoin? Ele quer proibir o Bitcoin para você, que é o escravo merda. Você acha que os políticos dos Estados Unidos não tinham ouro? Hein? Zélia, a galera toda não sacou o dinheiro 2, 3 anos, comprou ouro, comprou a porra toda, ficou cheio de cruzeiro, como é cruzeiro real dentro de casa. Eles querem proibir Bitcoin pra você, seu merda, seu escravo. Pra eles querem que continue existindo sempre. Você acha que Xi Jinping não quer que exista Bitcoin? A elite do PCC lá vai tirar dinheiro da China como, né? Hein? Você acha que essa mineração, os caras não estão comendo um percentual lá? Você acha que não tem um percentual, se duvidar, maior do que o da licitação daqui, né? Sim. Não, acho perfeito. Eu acho até... segundo papo que a gente fez aqui no Block Insider foi com o Tony Volpon, que foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central brasileiro. Era basicamente o cara que cuidava das reservas do Brasil, do Banco Central. O cara começou o estudo de Bitcoin lá, inclusive, o cara super favorável ao Bitcoin. A esposa dele também gestora da área de Bitcoin e ativos digitais, de uma gestora americana. E um dos pontos que a gente levantava é que a moeda chinesa ela nunca vai se tornar moeda dominante, porque ninguém do Partido Comunista Chinês confia no governo chinês para deixar o seu dinheiro. Os BRICS podem destruir o dólar em 6 meses. Os BRICS podem destruir o dólar em 6 meses. O Bitcoin, como deixa claro o livro lá do tenente-coronel da Força Espacial, lá, com o nome do cara, Jason Lowery, o Soft War deixa isso muito claro. Quem usar primeiro o Bitcoin como arma de guerra vai vencer a geopolítica, o final da história da geopolítica mundial, que vai eliminar financeiramente todos os seus adversários. Se os Estados Unidos desapropriar todo o Bitcoin corporativo que existe nos Estados Unidos, eles vão ser o último estado funcional da história da humanidade, sem precisar tributar, inclusive. E se os BRICS quiserem destruir o dólar, o caminho é simples. Meter a reserva deles em Bitcoin e gerar um dólar hipercolateralizado em Bitcoin, que vai valer mais do que o dólar do Fed, vai diluir o valor do dólar do Fed. Na hora que todos os países ligados ao BRICS preferirem o Bitcoin hipercolateralizado, o dólar hipercolateralizado em Bitcoin dos BRICS, fudeu. Acabou. Nenhum país mais vai querer o dólar do Fed, porque esse pode ser expropriado como o da Rússia foi, não é isso? Ou não? Não, exato. A Rússia teve 600 bilhões de dólares em reserva expropriado. A questão da proibição do Bitcoin é a seguinte: todos os estados do mundo estão num problema de erosão fiscal violenta, beleza? Você compraria uma escama de cocaína de 80 mil reais no Pix? Eu não... Acho que não. Acho que não é muito você compraria porque... voto de 300 conto de 2, 3 mil pessoas em uma semana no Pix? Você vai sair comprando voto no Pix? Você receberia do jogo do bicho 3 milhões de reais no Pix? Hein, Cauê? Você receberia 3 milhões do jogo do bicho no Pix? Primeiro que você nem tocar nesse dinheiro. Eu ia passar o resto da vida respondendo um processo, não é isso? Porque esse dinheiro deve ter, golpe, estelionato, sequestro, a porra toda, não é isso ou não? Você entrar na árvore de monitoramento, tudo que você imaginar de investigação do Brasil inteiro, não é isso ou não? Hein? Vai deixar... ainda para receber quando for no Drex, aí nem chega. Você tá fudido. O dinheiro nem chega. Dentro de 5 anos não vai existir valores significativos em moeda física. Como é que vai ser? O jogo do bicho vai deixar de existir? A compra de volta vai deixar de existir? O caixa 2 vai deixar de existir? Vai deixar de existir tudo isso que eu estou mencionando aqui? A escama de cocaína? Como é que vai ser o pagamento disso? Eu acredito firmemente que vão ser em reais colateralizados em Bitcoin ou em dólar colateralizado em Bitcoin. Vamos ver. Tem uma corrida aí, né? Você acha que vai ser no Pix? Você acha que a galera vai ficar comprando crack no Pix pro cara ter que comprar a escama de cocaína e tá todas as etapas ali da produção da droga do início até o final no Pix? Hein? Você vai acabar o jogo do bicho? Vai acabar o tráfico de drogas? Vai acabar o médico sem recibo? Você vai atender alguém sem recibo recebendo no Pix? O dentista vai receber 30 mil reais? O cirurgião vai receber 50 mil reais por mês sem recibo no Pix? Vai? Vai ou não vai? Não vai, meu irmão. E aí ele vai receber como? E isso que eu tô falando não são coisas marginais, não. É a maior parte da economia do Brasil. A maior parte da economia do Brasil é cinza e negra, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Sim. Tem um estudo de 2 professores de Harvard, inclusive, eu não vou me recordar o nome agora, mas eu acho que é a Carmen Reinhardt. São 2 professores bem conhecidos até.
E eles fizeram um estudo sobre as notas de 500 euros na União Europeia, né? Que elas eram... o governo europeu parou de imprimir nota de 500 euros porque elas eram usadas basicamente por marginais, né? Criminosos ou pessoas que queriam fugir do governo. E esse artigo ele voltou à tona quando o Brasil criou a nota de R$ 200 aqui, né? Então, claramente as pessoas usam dinheiro físico como uma forma também de fugir do Estado, né? Isso não vai deixar de existir. Vai. O Gedel Vieira Lima não vai ter o apartamento dele em Salvador com uma transferência do Pix lá com 50 milhões, né? Isso vai ter alguma coisa que ele vai usar. Isso é caso clássico de demanda. Ô, Renato, já para aproveitar esse tema, nesse caso aí o Bitcoin ia se tornar meio que uma rede de liquidação final, né? Ele ia funcionar ali com a camada base do sistema financeiro e aí seriam emitidos dólares ou qualquer outro tipo de ativo em cima da camada lastreada, colateralizada em Bitcoin, né? Como é que você acha que ia funcionar assim, um sistema financeiro onde tudo é colateralizado em Bitcoin, admitindo aí como o Bitcoin como colateral final, né? Eu lembro que você já chegou a Cauê, citar se você estiver na Venezuela, você preferia ter ouro sintético e hipercolateralizado de Bitcoin ou ouro físico para fugir? Sintético, obviamente. Se você fosse brasileiro, você preferia ficar comprando e vendendo ações na Avenue, que os caras vão enrabar agora no ano que vem e cobrar imposto, independente de você ter lucro, não é isso? Ou você preferia ter as ações ou índices sintéticos hipercolateralizados em Bitcoin? Você não faz nenhum KYC para comprar e vender, você compra e vende 24 horas por dia e não paga nenhum DAF, nem imposto de renda, nem porra nenhuma. Na hora que tiverem sintéticos hipercolateralizados em Bitcoin, os sintéticos algoritmos vão drenar os melhores investidores do sistema bancário e financeiro. A maioria das pessoas honestas que têm ações vão ter ações hipercolaterais de Bitcoin. A maioria das pessoas que têm honestas, que tem dólar, que tem ouro, que tem a porra toda, esse dinheiro vai tá no Bitcoin. E ele vai ter ativos mais seguros do que o que está custodiado num sistema podre, corrupto e imundo da ditadura totalitária, não é isso? Total. Inclusive, se as ditaduras fizerem isso entre elas, se os BRICS fizerem uma federação, certo? E emitirem no mesmo sistema do MakerDAO lá de liquidação, de chamada de imagem e tal, em 6 meses eles destroem o dólar americano. Eles podem facilmente triplicar a base do dólar americano. Inclusive, é possível que a stable deles valha mais que o dólar original. Que haja um prêmiozinho, viu? Não duvido, não. Eu só fico na dúvida qual vai ser o gatilho para fazer com que os governos prefiram ter o Bitcoin como colateral ou, por exemplo, o BRICS aí que falam, por exemplo, vai colateralizar numa commodity ou algo do gênero e emitir dentro de uma blockchain também. Eu acho que qual é o gatilho não aí precisa de blockchain. que o Bitcoin pode ser uma federação. Fazer. Pode ser uma federação, não precisa ser uma blockchain, não. Pode ser uma federação, como a Lightning, por exemplo. Pode ser uma federação entre eles, cada um roda o nó, não é isso? Vai ter um multisig, qualquer um que bote o dinheiro precisa da concordância dos outros para sacar o dinheiro e não entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Não precisa gastar nem com FII. Basta ter um sistema que publicamente você está vendo quantos bitcoins tem ali e quantos dólares sintéticos tem ali e quem emitiu cada um, acabou. E qual o valor de liquidação da porra, não é isso? Acabou. O pessoal da Fed, inclusive do Fed Mint, né? Tem várias. Porra, tem uma galera concorrendo com isso. Quem conseguir brocar isso primeiro, meu irmão? Puta que pariu. É porque tem as fases lá. Né? Não tem a fase 1, fase 2, fase 3, a gente tá na fase 4. A fase que os governos entram, eu acho que é a próxima ainda, viu? Eu acho que o negócio de Bitcoin Bond, inclusive, do El Salvador, se alguém emitir o Bitcoin Bond, não vai ser um governo. Isso primeiro. Tem uma sequência, né? Você vê que aquela metralhadora lá do Dick Tracy da Disney, ela só aparece na mão do exército americano 15 anos depois do que aparece na mão dos vagabundos, né? Os vagabundos, eles são menos avessos ao risco, né? Assumem mais coisas, são mais dinâmicas a administração, né? Aí, quanto mais formal, quanto mais estatal, mais lenta a administração, né? Mais burocrática, né? Eu acho que em termos de emissão de ativo colateralizado em Bitcoin, eu acho que a iniciativa privada provavelmente deve vir antes dos estados, assim, na minha visão. Assim, Também acho. Mas os se estados não... vão vir depois. Agora, eles vão preferir colateralizar numa commodity, no ouro, algo assim do gênero, antes de começar a testar colateralizar no Bitcoin. Sim. Agora, no ouro não adianta. O Bitcoin é colateral supremo. Você não consegue fazer isso com nenhum outro ativo. Porque não existe nenhum outro ativo na história da humanidade que você faz um contrato com o cara e você monitora se o cara ainda tem a posse. Nenhum outro ativo você consegue fazer isso. O Bitcoin é colateral supremo.
O Bitcoin é o único ativo que você consegue hipercolateralizar qualquer coisa e você, a qualquer minuto do dia, você pode ir lá e ver se o cara moveu e na posse de quem que tá. E se não tiver, você aciona o cara criminalmente. Se eu lhe der meu ouro, como é que eu sei se você tá com meu ouro na mão? Se eu fizer um multisig nós três e eu colocar no endereço, eu posso comprovar se alguém mover essa porra, não é isso ou não? Eu sei, a cada segundo, se você rodar um nó em sua casa, você sabe todos os endereços de Bitcoin, quanto tem de Bitcoin o tempo inteiro, não é isso ou não? O Bitcoin é o colateral supremo. Essas coisas só são possíveis graças ao Bitcoin. Deixa eu... Agora, é possível que os Estados Unidos façam com o Bitcoin o que fez com o ouro na década de 30, desapropria a porra toda em custódia corporativa. Isso, inclusive, pode vir antes dos sintéticos. Se os Estados Unidos fizer isso, os Estados Unidos vai ser o último estado da história da humanidade. Porque eles vão ter riqueza para ter um novo dólar. Eles estão no quarto Banco Central, né? Eles destruíram os outros 3, não foi? Pode acabar com esse Fed, criar um novo Banco Central, com a moeda lá, aí acabou. Aí aí eles botariam no bolso aí mais de 3 milhões de bitcoins e um governo do mundo ia conseguir acompanhar eles em acúmulo de riqueza. Eles iam botar no bolso quase 3 vezes do market cap de Bitcoin do que eles têm do market cap de ouro, não é isso? Sim. Em uma tacada só, em uma canetada, legal, né? Para isso, eles só precisariam expropriar as exchanges que estão sediadas lá nos Estados Unidos. Desapropriar, né? Isso em inglês é desapropriar, porque você está recebendo. Só que você está recebendo em papel lastreado na cidade de político e Fiat, exatamente. Eles fizeram isso com ouro, compraram ouro a $20 e depois de 30 dias, depois de passar a mão do ouro de todo mundo, agora é 35. Eles dobraram a base monetária em 2 meses nos Estados Unidos, não é isso? E eles acharam, em 31, que isso ia solucionar a crise de 29. E não solucionou porra nenhuma, piorou a situação, só solucionou com a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Sim. Deixa eu aproveitar então para a gente falar um pouco de El Salvador. Dia 7 de setembro, no caso, semana passada, né, de quando esse podcast vai ao ar, de fato, El Salvador completou 2 anos tendo aprovado a lei para tornar o Bitcoin como moeda legal, né? E o que você está avaliando de resultado dessa legislação de El Salvador? O que você vê de avanço? O que falta o país adotar? Como é que você está avaliando essa decisão do Bukele? Eu nunca fui a El Salvador. Eu vou lá no dia que tiver Bitcoin Bond. Na hora que eu puder ter uma renda fixa em dólar para poder... Na hora que eles lançarem os Bitcoin Bonds, como o Samson Mall chinesinho lá propôs, eu compraria na hora e pegaria meu visto imediatamente, e na hora que saísse o visto ia lá fazer minha residência fiscal lá. Eu tenho contato com pessoas que moram lá, inclusive o Hugo, né, do F The Money, né, é um cara que faz transmissões semanais. O Hugo tá morando lá há mais de 1 ano, ele tá inclusive fazendo uma comunidade lá, máxima, ele poderia lhe contar com mais detalhamento. O problema é que, assim como a Ucrânia tem menos da metade do PIB por cabeça do Brasil, El Salvador é um país ainda mais pobre do que a Ucrânia, né? Tipo assim, a gente tá falando de um lugar, porra, tipo assim, é um nível é muito mais pobre do que o Brasil, é um lugar muito mais pobre que o Brasil. A questão é que eles estão fazendo um experimento lá. O que o governo do Bukele lá fez é uma operação de guerra, velho. Os caras botaram 1% da população na cadeia em menos de 120 dias, bicho. Tipo assim, é um negócio inimaginável pra gente. Imagine eu chegar um governo que meta 2 milhões de brasileiros na cadeia em 100 dias. Porra, muita gente sonhou com isso, mas nunca vai acontecer. Se acontecer, vai ser com expurgo político, né? Mas lá não, era com vagabundos mesmo. Inclusive, a maior parte desses vagabundos foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma campanha de mais de 10 anos de pegar presidiário, a porra toda, a gente estava ilegal no país, e devolver para Salvador. A maioria desses caras que foram presos já tinham vindo dos Estados Unidos. Esses caras são salvadorenhos no papel. Agora, tipo, na prática, a maioria dos caras entraram nas facções e tudo mais nos Estados Unidos, né? Então, é isso. Eles passaram a lei dizendo que qualquer relação com as facções era terrorismo, então, e saíram condenando gente porque tinha uma tatuagem de gangue, né? Meteu bronca. Você recebeu o depósito da gangue. Você recebeu a ordem da gangue. Que a gangue pagou e acabou. Você teve relação com a gangue que se fodeu, não é isso? Agora, também é um passivo, viu? Essas penas não são eternas. Esses caras um dia vão ser soltos, né? Isso aí vai ser um passivo para El Salvador lidar daqui a 15, 20 anos, né? Eu acredito que daqui a 15, 20 anos, quando esses caras saírem da cadeia, se Bukele e os sucessores dele mantiverem a política de lei e ordem e de ampla liberdade lá, a tendência é que eles sejam mais ricos por cabeça em absoluto do que Singapura. Ô Renato, o Brasil tem uma legislação assim, entre aspas, comparada ao resto do planeta, favorável com investimento em Bitcoin, né? Tem vários ETFs aí na Bolsa Brasileira, tem os ETFs aí da QR Asset. Que isenção fiscal, meu irmão, 35 pau por mês pro CPF, família de 4 pessoas podendo realizar legalmente aí, meu irmão, quanto?
Pois é. 140 aí- pau por mês? Que padrão de vida é esse? Vem cá, velho, uma família de 4 para conseguir gastar mais de 140 pau por mês é o quê? Cocaína, garota de programa? Não, não, só assim, hein? O que é que tu acha dessa adoção institucional que tem no Brasil aí? Você acha que é positivo pro resto do mercado como um todo ter essa quantidade toda de empresas e institucional aí investindo em Bitcoin, fornecendo ETF na bolsa, se movendo e oferecendo formas aí de investir em Bitcoin, até pela forma assim regulada, né? Forma do mercado tradicional e investimento direto. O que é que tu acha desse movimento institucional no Brasil? O Brasil é um país que, em muitos aspectos, até pouco tempo atrás, era bem livre. Só que a tendência agora é ele ser cada vez menos livre, né? Isso foi um respiro, isso foi consequência de uma respirada que o governo deu, né? A última vez que a gente passou a ter o brother buzinando aqui o lixo, vocês ouviram, né? Vocês não ouviram não o brother buzinando para pegar o lixo aqui? Eu vi aqui, mas... Se vocês querem cortar, eu volto a Não, responder pode a continuar, pergunta. depois a gente corta aqui. O brother, a buzina é foda, é o lixo, mas voltando. O Brasil é um país que já foi extremamente livre. E como vários países do mundo, ele foi deixando de ser livre, tendo picos e fundos, não é isso? O governo Bolsonaro foi uma esperança para a maioria das pessoas que o Brasil ia ter mais liberdade econômica, né? Então, nós tivemos 4 anos aí de euforia. 4 não, 6, né? Somando com Temer. Que Temer já foi um cara que modificou o rumo, né? Das contas públicas e tudo mais. A última vez que o Brasil passou a ter déficit primário, demorou 7 anos para reverter, não é isso? Dessa vez, talvez não reverta nem 7, nem 70 anos, seja para sempre. Porque vão mudar as instituições, né? O plano real originalmente era a dolarização. Depois o tripé macroeconômico acabou. Ano que vem não tem limite de gasto, ano que vem não vai ter garantia de câmbio flutuante e muito menos superávit. Daqui para frente, acabou. Não tem mais legalidade. Alguma pessoa acredita seriamente que o Brasil é um Estado de Direito? Essas iniciativas foram a melhora antes da morte. Como é que chama quando o cara que está doente vai ter uma melhora antes de morrer? É o grito do cisne, não é isso? Não é assim que chama quando o cara está muito doente, dá uma melhoradinha e tal para se despedir e morre? Eu acho que isso foi o grito do cisne do Brasil. A maioria das pessoas que deixarem os ativos nesse país, eu acredito que vão ter o mesmo destino da maioria das pessoas que deixaram a grana em Caracas até o fim, velho. Não, esse negócio de ETF e tudo mais, porra, velho, foi uma iniciativa gloriosa, captou dinheiro pro Bitcoin, mas a tendência é quando é composição institucional, por mais oficial que as coisas sejam, como a propriedade privada de terra, que seria a coisa mais tradicional, o maior bem de raiz que existe, e os caras estão desmoralizando e relativizando agora, né? Não, eu não confiaria em nada institucionalizado e legal. Não compraria, não botaria sede de nenhuma empresa no Brasil, não investiria como venture capital de porra nenhuma com sede no Brasil. Qualquer coisa com sede aqui, bicho, a perspectiva rapaz, se você não for amigo do rei, a perspectiva não é nada boa, né? Mas você já comprou o seu veleiro, você já comprou a sua fazenda, como é que tá o seu plano aí? Nunca tive imóveis na minha vida. Eu nunca tive imóveis, eu tive um carro na minha vida, foi um K97. Aí você converteu ele em Bitcoin já. Foi. Eu ainda não tenho veleiro, não. Eu levei esses últimos 3 anos me dedicando a ser capitão amador. Eu fiz escolinha de vela, fiz a prova de ser arraiz, fiz a prova para semestre. Minha mãe ficou doente, teve um processo de metástase de câncer. Esses últimos 6 meses aí eu não dormi 2 noites seguidas. Porra, o final de minha mãe foi um negócio que me desgastou fisicamente pra caralho. Aí, agora eu vou retomar e tal. Espero ano que vem ser sócio de um veleiro e no outro ano ter o meu veleiro, viu? Mas você não precisa ter veleiro pra cair fora do país, não, viu? É mais importante ter arma ou saber atirar. Se você souber, meu irmão, como é que você utiliza a porra, você entrando em qualquer um, fora que você não precisa roubar. Vão ter pessoas que vão querer você lá, não é isso ou não? Hein? Sim, sim. Se você tiver um veleiro, você vai querer chamar quantas pessoas que são melhores do que você em navegação, operação de radar, no cabo, né? Você vai querer ir sozinho na tora? Ou você vai querer várias pessoas melhores que você? Hein? Na tripulação? É uma boa questão. Não pode... Porque... Monarca, inclusive, quando eu cheguei lá no Monarca, ele falou assim, eu dei um tiro uma vez, foi fácil pra caralho, não sei o que e tal. Rapaz, eu já dei mais de 15 mil tiros na minha vida e, tiro mal pra caralho, viu? Rapaz, é negócio do Dunning-Kruger, né? Quando o cara acha que o negócio... Quando o cara tá olhando de fora, ele acha que é fácil pra caralho, né? Hein? Mas faz sair atirar em alvo parado. Não, e você atirar numa situação real, na hora que vê a adrenalina, meu irmão,
na hora mesmo, você perde 80% do seu campo visual. Na hora que a girapoca pia, meu irmão, começa pum, 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 gritaria, tiro, você só consegue ver pra frente, você perdeu visão lateral, você não consegue raciocinar direito, aí entra a segunda natureza, o que não for automático, você não consegue fazer, não é isso? Se não tiver memória muscular, já era. Puta que pariu, rapaz, você se abrigar, você conceber, você pensar que é muito o tiro de defesa real é uma coisa de uma complexidade muito maior do que um MMA, que é muito mais limitado. O que pode acontecer ali são dois caras, não é isso ou não? Que é um processo que para você dominar são anos. Você vai entrar no ringue com quantos anos de treinamento para lutar com um profissional? Pois é, tiro é uma coisa mais complexa do que isso, né? Com certeza. Bom ponto. Eu gosto do Renatão, que ele é muito bom de analogias, né? Ele simplifica as coisas de Do submundo, né? uma maneira boa da gente entender. Praxeologia, porra. Colocar numa situação, o que você faria, né, isso ou não? Hein? Perfeito. É Mises na veia. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Vamos aproveitar um pouco do seu conhecimento sobre demografia, que é um tema que eu também sou apaixonado por entender, por ler e por falar. E eu queria que você explicasse um pouco, fazer uma correlação entre essa transição demográfica que o mundo está passando e o Bitcoin. Você acha que tem uma boa correlação? O que você pode falar sobre esse assunto para a gente? Primeiro, explicar essa transição demográfica que a gente está, né? O Peter Zeihan, ele explica isso bem. Mas tem o Hidden Secrets of Money do Mike Maloney, que há 20 anos também explicava isso, né? Que o motivo pelo qual a gente vem passando por uma tendência de 40 a 50 anos de queda de juros sistemática é os baby boomers serem a geração mais rica da história da humanidade. E a questão do juro retornar é esses baby boomers nessa década, nesse período de 5 anos, a maioria deles aposentar e passarem a ser gastadores líquidos e não poupadores líquidos, não é isso? Isso já foi explicado por várias outras pessoas. Um exemplo, se você quiser assistir, que tem no YouTube, vídeos de mais de 10 anos, eles explicando isso detalhadamente, Hidden Secrets of Money, de Mike Maloney. Existe um efeito financeiro da demografia mundial. A geração mais rica da história da humanidade foram os baby boomers, e eles não serão sucedidos por ninguém. Os millennials, as outras gerações, nunca vão acumular a riqueza que os baby boomers acumularam, até porque ninguém nunca vai aposentar como eles estão aposentando, né? Essa geração foi uma coisa extraordinária, né? E eles vieram depois de 2 gerações fodidas, né? A geração da primeira que viveu adulto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que se fudeu, né? Pegou a crise de 29, eles vieram entre 2 gerações fodidas e vão deixar o mundo para 2 gerações que também vão se fuder financeiramente, né? O Bitcoin ficou muito claro no bloco Gênesis, né? Ele foi criado devido não apenas ao juro negativo, mas aos abusos. Qualquer poder que você abusa, você perde. Qualquer poder que você abusa, você perde. Os governos, eles podiam ter mamado na senhorinhagem durante séculos. Se o ouro continuasse sendo moeda, provavelmente o Bitcoin nunca existiria. O Bitcoin só existe, só foi criado devido ao abuso da senhorinhagem, aos governos fazerem bailout, né? Bailout of the second banks, né? A segunda vez, né? Isso que é escrito lá no bloco Gênesis, é a segunda vez que os governos estão salvando os bancos, né? Então acabou, meu irmão. Você quer salvar o banco, salve, mas sem o meu cu no meio, não é isso? Eu acho essa questão dos millennials bem interessante. Até eu não conhecia esse vídeo que você falou, vou dar uma procurada. Eu lembro de um estudo do próprio Fed de 2013, em que ele, basicamente, o título era "Não existe nada de diferente nos millennials em relação aos baby boomers", que as pessoas falam, hoje em dia você não quer ter casa, você quer alugar, não quer ter carro, você usa Uber, não sei o quê. A conclusão do Fed não existe nada de diferente, exceto que os millennials são mais pobres que seus pais. Só isso. Eles compram Bitcoin. Mas a questão é a seguinte,
O preço médio de um imóvel nos Estados Unidos era $15 mil em 71, bicho. Sim. Tipo, o valor dos imóveis, mesmo colapsando, imóvel comercial colapsou, demanda por imóvel comercial nos Estados Unidos cai 3% ao ano nesse século, há 20 anos. Todo ano a demanda cai com a internet. A demanda por imóvel comercial vai subir? Vai ter mais curso online ou menos curso online? Vai ter mais comércio online ou menos comércio online? Até repartição pública. O governo do PT agora desmoralizou, mas se dependesse do governo Bolsonaro, nem Receita Federal nunca mais ia atender ninguém pessoalmente, não é isso? Ia ser tudo online. Acabou, porra. Não tem mais demanda por... As cidades vão diminuir, como já as cidades do Nordeste, a maioria das capitais já estão diminuindo. Não existe necessidade. Inclusive, o cara que criou o satélite tem um vídeo do caralho. The City After Tomorrow, do Arthur... Como é? O cara que concebeu os satélites, né? Arthur Clarke, que ele conta isso em 63, 64, dizendo nós não sabemos como é a cidade do amanhã, mas a cidade do depois da manhã não existe cidades. Porque no dia, ele fala isso com essas palavras, porque no dia que existir comunicação integral em qualquer lugar do mundo, um cara em Glasgow vai fazer uma cirurgia na Austrália. E é isso que a gente está vivendo hoje, né? Você faz consulta médica em qualquer lugar do mundo. Quantos milhares de quilômetros a gente está aqui um do outro? Essa conversa seria possível sem internet? Esse grau de comunicação? Eu estou conversando com dois caras que estão a milhares de quilômetros de mim, né? E outras pessoas que estão milhares de quilômetros da gente assistindo isso, né? Cauê lá em Portugal, você na Bahia, eu no Rio de Janeiro. É realmente para se pensar, né? Mas você estava falando do preço médio de imóveis, né? De $15 mil em 71, hoje em dia está o quê? 300, 400? Não, 500 conto. Cara, e se você calcular pela inflação oficial do CPI americano, dá nem perto, né? Não, e a inflação real? E o do ouro? Que o ouro era $35 e agora o ouro tá quanto? 1.900, 1.800, né? A onça. $2 mil por aí, $2 mil. Pois é. A onça de ouro era 35, tá 2 mil, aumentou quantas vezes? Sim. Não, E a gente continua usando o IPCA. Daqui a pouco também o IPCA do Márcio Pockmann vai confiar nesse índice aqui para determinar. Se a bolsa dos Estados Unidos é tudo mentira, quem assistiu lá como é The Big Short, viu como era o negócio das auditorias, que era tudo esculhambação. Se as bolsas dos Estados Unidos, se as auditorias é tudo mentira, é tudo esculhambação. Quem nunca ouviu falar, pesquisa aí a Enron, que era uma das maiores empresas da Bolsa Americana, pagadora de dividendos, as coisas mais seguras que existiam, era tudo mentira. Imagine dado oficial de governo de terceiro mundo sem fiscalização de porra nenhuma, hein? Não, é outro nível, né? Mas a gente teve a nossa Enron aqui, americanas também já estão saindo à conclusão ali, ninguém sabia de nada, simplesmente aconteceu. O problema é que todas aqui devem ser Enron, né? Todas aqui devem ser Enron, né? Tipo, todas as empresas devem ter inside trader, todas as empresas, você não tem, bicho. Como é que você vai competir com o cara que tá dentro da empresa que sabe a porra que vai ser publicado um mês antes, velho? Como é que você vai competir num ambiente desse? Não tem um ambiente. Vem cá, num país que existe um subsidiado pro amigo do rei, qual o único motivo de você abrir capital? Tem otário pra você mamar no dinheiro do cara, viver do jatinho que o otário vai pagar, viver na fazenda que o otário vai pagar, pegar o cartão de crédito pra comprar a puta porra toda com cartão de crédito corporativo que o otário vai pagar, né? Existe juro subsidiado pros amigos do rei ou não existe no Brasil? Se você tiver qualquer investimento que preste no Brasil, o único motivo de você abrir capital é você se aproveitar, é benefício privado de controle que chama, né? Sacanear o minoritário, né? Que não tem legalidade, não vai fazer nada, vai tomar no fumo e acabou, né? E cara, norma contábil de empresa no Brasil é um negócio que não existe, assim, cada um faz a sua, né? Não, imagine pública, que o cara é um ente soberano, fala o que quiser, não é isso? Sim. Não, tem empresa... Né? Lá nos Estados Unidos chama de CPI, né? CPI, é mentira. Eles já mudaram, 30 vezes, a cada 2, 3 anos muda o cálculo, né? Sim. No Brasil tem empresa que considera... faz maquiagem do jeito que quer, cada um adota a contabilidade. É isso, Filipão. O que tem que pensar é o seguinte, a tecnologia avançando, o preço tinha que subir ou cair. A gasolina hoje é mais cara ou mais barata que há 20 anos atrás? Em termos nominais, de tecnologia tem que cair, né? Tinha que cair e subiu. Por quê? Porque o governo imprimiu tanto moeda que ele conseguiu imprimir mais do que o ganho tecnológico. Se ele só imprimisse o ganho tecnológico, a gasolina ficava o mesmo preço, não é isso? Pois é, todas as tecnologias, todos os ganhos de escala, de escopo, tudo que a gente está ganhando de tecnologia não está conseguindo acompanhar a impressão de moeda. Essa é a inflação real.
Se você considerar índice de preço como inflação, você está renunciando ao governo, através da senhoriagem, todos os ganhos tecnológicos de escala da sociedade. É como se seu avô condenasse você a ter o padrão de vida dele, a não ter televisão em casa, não ter internet em casa, não ter energia elétrica em casa. Porque meus avós, todos eles, os 4 avós, nasceram em casa sem energia elétrica. Se eles tivessem aceitado a manutenção desse padrão de vida, eu tava fodido, não é isso? Sim. E produtividade no Brasil não cresce, 4 décadas, também por isso. A produtividade comparativa só faz cair. Se o Estado aumenta, negócio de lei ambiental, não sei o quê, insegurança jurídica, como é que vai aumentar, velho? Eu estou dizendo, o El Salvador não precisa ser perfeito, não. El Salvador, para você ser um paraíso fiscal, você nem precisa ser um paraíso, é só um inferno. É aquela história lá como é, não corte minha língua, pelo amor de Deus. Aí, isso aí é pra castrar. O outro bota uma ideia de pinrabar, não sei o que é pra matar. O cara, eu sou da língua, não é isso? É isso. É só ser menos pior que os outros, que o cara já vai ficar feliz pra caralho, não é isso ou não? Hein? É exatamente isso. É aquilo que o Jeff Buff fala, né? Que os preços convergem ao custo marginal de produção e depois ele aumenta somente por conta da diluição monetária, né? É isso. Os preços convergiriam se existisse livre mercado. Sem livre mercado, eles não vão convergir nunca, não é isso? Exato. Inclusive, essa ideia dos preços convergirem, tem inclusive Marx, não é isso? Tem no 10 Capital, não é isso? Isso já existe há 200 anos, né? Essa ideia não é nova, mas essa ideia só funciona no livre mercado, que não é o caso desse mundo que a gente vive. A gente vive numa estrutura fascista. Hoje, no Brasil, nenhum pipoqueiro da esquina não consegue desenvolver a atividade dele sem favor estatal, não é isso? E tem que ter política sempre envolvida. Você vai ter 4 caras querendo ser o pipoqueiro da praça lá, em qualquer interior. E vai ser o cara que apoia o prefeito, não é isso ou não? Sim, senão vai apanhar da guarda municipal. Tomar cacete do rapa e perder a porra da pipoca, não é isso ou não? Sim. Não, mas... Se é assim com o pipoqueiro, imagina com o bilionário, né? Bilionário pagando favor lá. Acho que o Cauê tinha outra pergunta ali pra gente... Como é o nome do cara lá, que inclusive tá morando em El Salvador, o Max Kaiser, ele chama de neofeudalismo, né? Esse fascismo, que é tudo na base da amizade e tal. Se você não for amigo do rei, meu irmão, nem vá, né? Sim. Não, Hermes, a última pergunta aí era da renda mínima, não? Acho melhor você fazer, né? Não, eu acho que a questão, voltando um pouco, até comentei com o Cauê antes que dificilmente a gente ia seguir total a nossa pauta, porque sei que você tem muita coisa para falar, eu gosto das suas analogias, mas a gente fez um pré-roteirozinho aqui para não ficar também tão viajando. Um outro ponto que a gente tinha levantado aqui é se a gente ainda vai ver, durante o nosso período de vida, um mundo hiperbitcoinizado, um mundo que o Bitcoin é adotado largamente em todas as esferas. Assim. Você acha que isso a gente ainda vai ver ou isso é um ponto histórico? Em todas as esferas é difícil. Eu acho que vão existir fazendas de escravo como a Coreia do Norte daqui a 20 anos ainda. Eu acho que os lugares totalitários vão ser cada vez mais totalitários e os lugares livres vão ser cada vez mais livres. O cara que botou Obama lá em Chicago, como é um cara das bolhas, que concebeu as bolhas, como é o nome? Cass Sunstein, ele previa na década de 80, 90 que o mundo ia sectarizar, né? Que cada grupo ia ser extremo, né? Quem era vegetariano ia ser vegano, quem fazia churrasco ia ser como lá o Cefedinho, o cara que só come carne. É exatamente o que está acontecendo. Eu acho que no futuro a gente vai ter várias alternativas aí. O Bitcoin, o grupo de países que adotar primeiro, vai ser o grupo de países que vai vencer a guerra final na geopolítica mundial. Vão ser os últimos estados a existir. E as empresas o mesmo. E as famílias a mesma coisa. É como a energia elétrica. Quem demorar 20, 30, 40 anos, como a internet. As empresas que ignoraram a internet, aconteceu o que com elas? Foram obliteradas, né? As indústrias que ignoraram a energia elétrica foram obliteradas. As famílias, as indústrias, os países que não aceitarem o Bitcoin vão ter uma desvantagem competitiva e vão ser obliterados financeiramente, e aqueles que vão explodir a produtividade aceitando, né? Perfeito. Encaminhando um pouco para o nosso final aqui, geralmente a gente faz 1 hora de bate-papo, mais ou menos como a gente está aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa extremamente importante. Você foi candidato em 2018, você fez a sua declaração de imposto de renda lá no TSE, que a gente tem acesso. Eu quero saber 2 coisas. A primeira é se você ainda tem ouro
E a segunda é se você ainda tem ações da Oi. Não tem ações da Oi, não, velho. Acho que eu nunca tive ação da Oi, não, velho. Que declaração é essa? Eu acho que eu nunca tive ação da Oi, não. Né? Quê? Ações provenientes de linhas telefônicas. Rapaz, eu acho que eu nunca tive linha telefônica. Como é que eu ia ter ações provenientes de linha telefônica? Então, eu acho que essa declaração não é a minha, não. Acho que eu nunca tive ação da Oi, não. Eu tinha ações custodiadas no exterior. Nessa época eu ainda tinha ação de empresas no exterior. Hoje em dia eu não tenho mais, não, velho. Tenho ação de porra nenhuma hoje em dia. Agora, ouro eu tenho ainda. Tenho ouro, tenho dinheiro físico, dinheiro em espécie nacional, estrangeiro. Mas isso não é investimento. Isso é hedge. Inclusive em todas as situações que o ouro brilha, em situações de colapso e tudo mais, que ouro e prata passa a ser útil, inclusive como medicamento, né? Ouro como imunossupressor, a prata, inclusive, para limpar ferida e tudo mais, precisa de nitrato de prata. Todas as situações que o ouro e a prata, elas explodem, tipo colapso societal e tudo mais, arma e munição explode 10 vezes mais, e antibiótico e corticoide 100 vezes mais, né? Isso por peso, né? Hein? E, inclusive, você quer ter um head, na minha primeira opinião, é ter um veleiro de cruzeiro, nem que seja um Hobbycat que você consiga sair daqui na tora, mesmo sem cabine. E, em segundo lugar, ter arma de fogo e munição, né? Bom ponto, bom ponto. É uma pena que a gente não pôde falar sobre o nosso artigo de 10 anos atrás. Não? Eu realmente acho que aquilo é a saída democrática. Viu, Filipão? Eu acho que aquilo é a saída democrática para o welfare. A maioria das pessoas, se tivesse um plebiscito no Brasil, a maioria das pessoas ia ser a favor de poder receber em cash, em vez de receber SUS, essas merdas, e a maioria das pessoas recebendo isso e renunciando a direitos políticos, e a gente ia voltar a ser uma república. Acabava a democracia, acabava o condomínio que o porteiro vota, porque a maioria das pessoas ia preferir dinheiro do que votar. Só ia votar as pessoas que realmente achassem que o voto dela vale mais do que receber R$1.000, R$2.000 por mês, né? As pessoas têm muito dinheiro, né? Explica o artigo. Eu estava explicando pro Cauê que muita gente olha e fala, pô, é um artigo de renda básica, não sei o que, socialista, mas é totalmente outra vibe. É uma demonstração matemática. Ali não tem a argumentação que eu falei agora. Ali é só uma demonstração matemática de que o governo poderia acabar com a pobreza sem gastar nada, sem gastar nem um centavo mais do que gasta. A gente pegou todos os gastos assistenciais do governo e dividiu por todas as pessoas que tivessem interesse. Inclusive, podia ter muito mais beneficiários. Porque a gente demonstrou que, na época, eu não lembro quanto era o padrão de pobreza, a gente distribuiria tipo, quase o dobro de dinheiro por cabeça para cada pessoa que quisesse, se todos quisessem. Porque se menos gente quisesse, ia ainda sobrar mais dinheiro, não é isso? E a tendência era cada ano sobrar mais dinheiro. Porque na hora que você desativasse SUS, a educação pública, você ia ter outros gastos que não estão ali e destruição de riqueza que iam deixar de existir. O fato de existir um hospital público prejudica a atividade privada que aquele médico exerceria, inclusive pagando os impostos. Cada ano aquele benefício aumentaria, né? Isso em valores atuais, não lembro se dava 300, 400 contos, ia ser mais de R$1.000, né? Quantas pessoas hoje prefeririam poder acessar o SUS em vez de receber R$1.000, R$1.500? E a renda mínima universal, alternativa a exercício de direitos políticos e sociais, acredito que a única alternativa para transformar qualquer país, acabar com o welfare, voluntariamente, a maioria das pessoas concordando, o Brasil deixar de democracia para voltar a ser uma república. Sim, eu acho que essa é a única alternativa. A maioria das pessoas na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer país, prefeririam receber em dinheiro do que ficar dando dinheiro a burocrata vagabundo para ele ter direito a usar um serviço de péssima qualidade. A maioria, inclusive, não é de gente rica, não. É porteiro, empregada doméstica. Eles querem ter o plano de saúde deles. Eles querem poder pagar a escola do filho para poder cobrar a porra como consumidor e poder trocar a escola, inclusive, não é isso? Sim. A maioria das pessoas não quer poder votar. A maioria das pessoas ia preferir dinheiro do que votar, não é isso? A questão é essa. Se eu sustento o meu filho, e meu filho é uma criança, ele vai dar ordem ao que eu faço com o meu dinheiro, a gente vive em uma sociedade que a maioria das pessoas não produz nada, não se sustenta, e tem o direito de dar ordem no dinheiro de outras pessoas que se sustentam, né? É a inversão total, né? Hein? Tudo invertido, tudo invertido. Pois é. Eu acho que o número que a gente tinha chegado era R$460 por mês, que era o dobro do necessário para a pessoa sair da extrema pobreza, né? Ou seja, o governo poderia acabar com a extrema pobreza sem fazer absolutamente nada, poderia acabar com a pobreza também sem fazer nada. Né? É que se todas as pessoas quisessem entrar no esquema, não é isso ou não? Se todo mundo quisesse entrar no esquema, se menos gente quisesse entrar no esquema, era mais dinheiro. E no ano seguinte já ia ser mais dinheiro, já ia ser mais grana, porque o Estado ia arrecadar mais e ia ter menos distorção na economia dessas merdas, desses serviços, né? Isso. Sim. A gente considerou só a arrecadação do governo, exceto impostos, né? Ou seja, contribuição para a Previdência. Se ao invés de receber a sua Previdência, ia receber
de 18 anos até os 80 anos você ia receber. Não precisava valor. mais existir INSS, essas desgraças, não precisava nada disso. Acabou o negócio de mentira de INSS. Quem vai pagar nossa previdência, porra? Tem mais criança de 4 anos do que adulto de 40, ninguém vai pagar, porra. Acabou. Você tá pagando pra nada. Eu não tô pagando, não. Eu não tô pagando, não, graças a Deus. Mas vamos finalizar, então, você explicar um pouco Eu do seu pago, curso. velho. Eu pago mais de R$2.000 por mês de previdência, viu? É foda, viu? Cara, então... mas a sua ainda é fundo de pensão, né? Ainda tá acumulando alguma coisa. Não, Né? minha não é fundo de pensão, não. É regime antigo, velho. É regime antigo. Putz. Então já era, lamento aí. Rapaz, Depois você faz a conta em Bitcoin para você ficar mais triste aí. não, e o pior é que o Estado ainda manda simulação pra mim. Eles ainda têm o cinismo de dizer, olha, se você virar mulher, você aposenta com 50 anos. Se você virar homem, você aposenta com 55. Mentira, né? Tipo, primeiro que eles vão mudar a lei daqui até lá. E se não mudar a lei, essa aposentadoria vai ser 1/10 do salário, né? Sim. Maravilha. Deixa então abrir espaço para você falar um pouco do seu curso que você está rodando com o Alan e convidar o pessoal também a acompanhar. Eles abriram um curso, fecharam, eu não estou nem acompanhando direito. Na refugiobitcoin.com.br tem a inscrição lá, quem quiser pagar em Bitcoin, botar qualquer CPF válido, não é isso? Não estou dizendo para botar o CPF dos outros, estou dizendo que funciona, não é isso? É um curso básico, é um curso de ABC de Bitcoin, né? É um curso para ensinar o cara a abrir conta na BIPA, por exemplo, vocês falaram aí. A BIPA queima dinheiro, você saca de graça na Lightning, saca de graça on-chain, é isso? Não sei quanto é que vai estar, mas hoje, na nossa conversa, ninguém conseguiu fazer uma transação pagar menos do que 15 satoshis por byte, que é alto pra caralho, velho. A transação tá carinha. E a BIPA tá pagando de graça, hein? A gente ensina como é que abre conta na BIPA, como é que abre, como é que chama? Conta na Fox. A gente ensina como é que deposita dinheiro, é bem básico, o curso é básico. Como é que você gera sua paper offline com Ian Coleman, como é que você assina offline com a Blue num celular velho, como é que você pega um pendrive e instala o Tails Electron para assinar sua... Porque, porra, o hardware wallet no Brasil custa mais que o dobro no exterior, é mais imposto do que a hardware wallet. Se o cara não tiver alguém que traga para ele vai pro exterior, é melhor fazer uma solução caseira do que dar $200 para o salário de Dilma e Bolsonaro lá e Lula para você receber um negócio de 100, né? Tem o pessoal agora sendo taxado em $200 porque R$200 porque comprou nota de R$20 na Shine, não tem um negócio desse? Eu acho é pouco. Acho que 92% de imposto é pouco, tem que pagar mais. Quem investe no Legacy merece o quê? Pois é, quem investe em ditadura bolivariana merece o quê? Maravilha, Renato. É um prazer falar com você aqui. Minha Muito honra. bom papo. Vamos manter contato aí. E muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Fica o convite para se inscrever no canal. A gente tem feito bate-papo toda semana. A gente aborda Bitcoin, aborda cripto também, aborda finanças, temas mais variados possíveis. Acho que o Bitcoin e a comunidade Bitcoin tem uma gama de temas bem interessantes para a gente falar e entender o mundo, esse mundo moderno que a gente vive, né? Então, muito obrigado pelo papo, Renato. Pode ficar à vontade também, se tiver algum último recado. Eu vou só agradecer aí também pelo Renato ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente, super produtivo, sempre é uma honra poder ouvir o Renato falando sobre esses temas. Para quem nos acompanha aí e está assistindo até agora o podcast, né, até o final, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. E a gente tem um grupo oficial lá no WhatsApp, e quem quiser fazer parte do grupo oficial e começar a trocar ideia, falar sobre Bitcoin, falar sobre esses temas que a gente acabou citando aqui na live, o link está aqui na descrição. E obrigado para quem esteve aí acompanhando o nosso bate-papo. Valeu, Minha pessoal. honra. Semana que vem. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam.
Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.